Bom, meu nome é Luiz Roberto Saviani Rey, eu sou jornalista por formação. Nasci em Campinas em 1950, numa época em que a cidade tinha no máximo 100 mil habitantes. Meus pais, eles têm assim uma origem bastante difusa, né? O meu pai, a família do meu pai, que era ele mais 5 irmãos, eles eram espanhóis, todos já faleceram. Eles vieram, a minha avó paterna, a dona Maria Dolores, né, a dona Lola, ela era madrilenha e o meu avô era de Barcelona. Eles se conheceram em Madrid, tiveram filhos, vieram para o Brasil. Meu pai chegou aqui mais ou menos com 9 anos de idade, 9, 10 anos, e eles se assentaram em Campinas e viveram aqui o início da década de 1910, né? O meu pai e o meu tio mais novo, o Lula, eles ficaram em Campinas, trabalharam no ramo de roupas feitas, tiveram lavanderia. E eu nasci aqui em 1950. Meu pai era o Henrique Rey Fernandes, conhecido como Reizinho, durante as décadas de 50 e 60 era muito conhecido. Duas figuras que deram grandes contribuições ao Guarani Futebol Clube, principalmente na construção das suas arquibancadas, das cabeceiras. Era uma cidade pequena e eu sempre vivi no centro dela, entre a rua Campos Sales, né, e a rua José de Alencar, aqui da Ban, que era e foi, né, o trecho em torno do Externato São João mais efervescente de Campinas nos anos 60. E eu frequentei ali com muitos amigos que até hoje eu preservo, né? Foi uma era de ouro para Campinas. E essa região, no entorno do Externato São João, o Externato São João era uma espécie de clube da cidade, reunia todos os garotos de todas as faixas sociais que iam aos sábados assistir missa, em troca recebiam um bônus. E no domingo a gente jogava futebol nos campinhos com as camisas de times da Itália. Era uma coisa fantástica isso, né? Era uma espécie de Cine Paradiso. E ali naquele caldo entre a molecada, convivendo ali com pessoas, com figuras que hoje que passaram por lá, como o técnico Cilinho, da Ponte Preta, o Zaiman de Brito Franco, que é um grande jornalista, e outras figuras de porte, eu me interessei muito pelo jornalismo, pelo campo do jornalismo, né? Eu estudei na antiga escola alemã, Escola Rio Branco hoje, que ficava na rua 11 de agosto com Ferreira Penteado. Era uma escola dita, digamos assim, rígida, mas muito eficiente na minha vida. Eu penso assim, o meu curso primário foi tão forte, ou talvez mais do que a própria universidade que eu frequentei, em termos de qualidade de ensino, de aprendizado de coisas essenciais para a vida. Aos 19, 20 anos eu me interessei pelo jornalismo, ingressei na Faculdade de Jornalismo da PUC de Campinas, onde eu me formei. No 4º ano eu fui trabalhar no extinto Diário do Povo, jornal que era na época uma referência estadual. Os políticos como Olavo Setúbal consideravam o Diário do Povo um jornal de nível do Estadão no interior de São Paulo, porque era um jornal que, a despeito de a gente estar vivendo uma época de regime militar, ele tinha assim uma certa independência, ele se pautava pela transparência, pela verdade, pela veracidade, né? E eu fui repórter desse jornal, construí minha carreira, eu passei pela sucursal do Globo do Rio de Janeiro, passei pela Folha de São Paulo durante 14 anos, vivi ali um momento de grande ascensão profissional. Eu fui editor do caderno regional aqui da Folha Campinas, que foi um projeto inédito de cadernização de jornais voltados para cidades e regiões do interior, dentro da Folha de São Paulo. Mas a minha passagem, assim, talvez interessante, foi como profissional concursado da Câmara Municipal de Campinas, né? Eu prestei concurso em 1982, pude sentir assim no trabalho legislativo o que é uma cidade, o que é o convívio, entender um pouco a função da classe política e o seu compromisso social, né, urbanístico. Na Câmara eu trabalhei bastante tempo na área de produção de textos legislativos, foi uma coisa assim que eu me especializei. Eu produzi muitos documentos como indicações, né, de vereadores, requerimentos e coisas que me deram uma condição
de entender não só o mecanismo textual, mas entender o que as pessoas que estavam no cargo na Câmara tinham em relação ao compromisso que elas tinham em relação às demandas populares, às demandas de bairros e de pessoas. Essa foi uma trajetória bastante interessante. No período em que eu estive na Câmara, eu atuei com o ex-presidente Romeu Santini, que foi presidente várias vezes do Legislativo. Numa dessas oportunidades, ele me chamou para ser seu assessor pessoal e eu fiquei 4 anos no gabinete do presidente da Câmara. E ali ocorreram histórias interessantes, né, de muita produção textual. A minha maior parte ou contribuição talvez tenha sido a de criar uma linguagem, né, para esses documentos. No gabinete do Romeu eu me lembro assim de uma história muito curiosa, que foi uma relação dele com a imprensa e com políticos, né? E sempre trabalhou sério, mas ele era um pouco dado ao bonachão, aquela coisa toda. Eu me lembro assim que uma vez estava um governador do estado na sala dele, conversando com secretários e autoridades, e havia um documento para ser assinado de última hora que tinha que entrar na sessão da noite, e eu bati na porta e fiquei parado. Ele falou, entra aí, cara. Eu entrei, né? Ele falou, o que é? Eu falei, o senhor precisa assinar esse documento assim, assim, assim. Ele olhou para mim, assustado, assinou e me chamou no canto. Ele falou, pô, você está me chamando de senhor, cara? Cara, nós somos amigos, você trabalhou comigo em jornal, como que você me chama de senhor? Eu falei, olha, se você não põe ou não impõe o respeito perante as autoridades, as pessoas daqui a pouco vão começar a dar tapa nas suas costas e vai virar uma intimidade que você não vai controlar. A gente procurou passar para as autoridades da Câmara Municipal de Campinas a necessidade de, na relação com a imprensa, com autoridades, manter a respeitabilidade. E quando chegou na altura de 2010, mais ou menos 2009, eu tive uma contagem de tempo razoável e eu me aposentei, né? Passei a reserva e passei a me dedicar à minha área de magistério no campo do jornalismo junto à PUC de Campinas. A Câmara Municipal de Campinas me deu a oportunidade de compulsar muitos documentos da história de Campinas, de olhar com carinho para a história da cidade. Nesses últimos 10 anos, eu aproveitei a documentação que eu consultei e outras histórias para compor livros que falam, que registram históricos interessantes de Campinas que não aparecem em nenhum compêndio de história. O primeiro romance histórico, porque eu tenho outros livros escritos, ele se circunscreve a 1865, que é uma data fundamental, foi o início da Guerra do Paraguai. E aí, um dia, passeando com minha mulher aqui no Largo Santa Cruz, de repente eu topei com uma pedra e descobri, entre 19 de abril e 20 de junho de 1865, 65 dias, as tropas que foram lutar na Laguna, né, pelo norte, estiveram assentadas no Largo Santa Cruz. Eram 1.770 soldados que ficaram acampados. Entre eles estava a figura do Toné, que futuramente, após a guerra, viria a se transformar numa das figuras mais importantes da história do Império, né, que é o Visconde de Toné. Então, a partir das declarações de Toné nesse livro, eu compus um livro que se chama O Retiro Antes da Laguna. Um segundo romance histórico é algo que sempre esteve na cabeça do campineiro até 3 ou 2 décadas atrás, que foi o bombardeio de Campinas, a Revolução de 32, que está dentro de um livro que se chama O Menino Herói da Guerra Paulista, o bombardeio de Campinas. A cidade, em 32, ela sofreu um bombardeio, né, violento durante uma semana pelos aviões vermelhinhos das tropas federais, e um garoto escoteiro, que era uma espécie de estafeta das tropas revolucionárias, ele morre atingido por um petardo na calçada em frente à estação, a antiga estação da Paulista, hoje Estação Cultura. Bom, o futebol sempre teve no sangue, né? Eu me lembrei de uma história que marcou muito a minha vida, que foi o derby de 1960, quando o Guarani ganhou de 6-0 da Ponte Preta, e a Ponte ficou 9 anos na segunda divisão paulista. Isso tudo me produziu um efeito monumental, futebolístico, e eu traduzi isso num livro, um romance histórico, que se chama A Maldição dos Eternos Domingos Sem Derby. Na atualidade, eu sou casado com a Renata Carvalho, tenho um filho de 8 anos, que é o Daniel Carlos, tenho uma sogra, que é a dona Carmen Carvalho, e uma enteada, que é a Cecília, formada em Biologia,
O interessante é que o meu sogro, Carlos Carvalho, pai da Renata, foi uma figura ligada à Ponte Preta, um homem que se dedicou à Ponte Preta, montou os grandes times da Ponte lá atrás, né? E faleceu em 2008, deixando grande saudade. Essa sim é a minha história familiar. Olha, eu tenho um pensamento sobre a atualidade e uma preocupação com o futuro. Nós vivemos uma era em que, apesar de todas as tecnologias que nós temos e das possibilidades múltiplas e infinitas de aquisição de conhecimento, as pessoas estão se dedicando muito mais ao self, né, a si mesmas, a um individualismo muito forte e a, digamos assim, pouca profundidade. As pessoas buscam estudar apenas o que é necessário para aprender o que é prático. Que essas pessoas, elas procurem ler mais, principalmente a história, situar-se na atualidade com os pés no chão e não dessa forma etérea como nós estamos vivendo aí. Há um machismo muito grande, as pessoas todas hoje querem se arvorar conhecedoras de todos os conteúdos e dar a sua opinião, que na verdade não passa de um palpite, que elas possam ser mais humanas do que técnicas.